Olá, boa noite, TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Aqui, canal 22, TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Olha, tomara que você esteja bem, tomara que você continue bem ao longo de toda esta semana e tomara que estejamos juntos sempre. O Opinião ao Vivo está no ar mais uma vez. Hoje a gente fala da genuína política, não é? Quem conhece muito, especialmente da nossa política aqui e também da nacional, porque afinal de contas ele mais uma vez é senador da República, está aqui o Jaime Campos, ex-governador, ex-prefeito de Várzea Grande, senador, e vai falar conosco aqui sobre uma série, aliás, até mais ainda, eu faço questão de convidar, nós fazemos questão de convidar os parlamentares em especial, como forma de prestação de contas, não é? Afinal de contas, o que o Jaime tem feito, por exemplo, no Senado, não só para Várzea Grande, que é onde ele mora, mas para o estado inteiro, tem emendas, destinou emendas, enfim, em tempos de pandemia, e para os estudantes, e para, enfim, para todo mundo. Então, daqui a pouco a gente vai estar especulando aqui o Jaime Campos e você também pode acionar aí, interagir conosco, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do programa Opinião, que tem também ele, o catedrático imortal da Academia Mato Grossense de Letras, meu amigo Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que se liga também na TV Pantanal pela internet, muito boa noite, viu? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pela sua adorável companhia. Senador Jaime Campos, muito bom tê-lo de novo aqui, viu? E a gente já vai começar, eu na introdução aqui falei, mas o que o Jaime tem feito lá no nosso digníssimo Congresso para o povo de Mato Grosso? Eu tive informações que, eu parei em 200 milhões de reais de emendas, não é? Eu vou tirar 1 milhão de reais desses 200, que eu fiquei sabendo hoje, que o senhor destinou, assinou o cheque hoje, lá para Santo Antônio de Lervergé, para um hospital lá, que é o Hospital Municipal, para a reforma do hospital de lá. Hospital que, aliás, salvo engano, o senhor que inaugurou quando era governador. É isso mesmo, eu queria que o senhor falasse em breves palavras para a gente começar aqui e o que o senhor fez até esse momento nesse mandato aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Rebeca. Prazer muito grande estarmos hoje aqui com vocês novamente e ter essa oportunidade ímpar de nós dirigirmos naturalmente ao seu telespectador e já respondendo a sua pergunta, na medida em que o papel do parlamentar não é só promover naturalmente boas leis para o Brasil, como também fiscalizar as ações do governo federal e, sobretudo, buscar viabilizar recursos para o seu Estado. Sem falsa modéstia, nós temos feito isso aí através de uma maneira muito exitosa, permitindo talvez que dos parlamentares, com todo respeito e admiração tenho pela bancada federal do Mato Grosso do Congresso Nacional, talvez foi um dos parlamentares que mais liberou emendas para o nosso Estado. Haja vista que nesses 2 anos de mandato estão acabando de concluir as liberações, no máximo a semana que vem, algo parecido, quase 280 milhões de reais. 280 milhões de reais. Eu acho que é um recurso bastante razoável, que está permitindo investimento nas cidades mato-grossenses, não só da obra de infraestrutura, da educação, na saúde, na área de lazer e assim por diante. E graças a Deus, isso tem sido feito de forma competente, de forma transparente e permitindo que nós cumprimos com a nossa missão, sobretudo com essa procuração que o povo mato-grossense nos delegou para que representássemos lá no Congresso Nacional. E, particularmente, se eu fosse enumerar os projetos de lei, foram muitos projetos que estão propondo, particularmente eu quero me referir a 2 deles aqui, acho que é muito importante, quando você falou de relação aos jovens estudantes brasileiros, nós propomos lá a prorrogação do FIES. Nessa pandemia, você sabe perfeitamente que houve muita dificuldade no pagamento das mensalidades. E nós fizemos um projeto de lei permitindo a prorrogação desse pagamento até dezembro de 2021, para os estudantes brasileiros, de uma maneira geral, né? Muitos estão com dificuldade, havia uma inadimplência, algo parecido, em torno de 3,4 milhões de jovens que estavam sem condições de pagamento. Isso nós temos que ser muito bem claro, né? Diante dessas dificuldades, muitos pais ficaram desempregados, muitas mães, como também esses estudantes, uma maioria absoluta,
perderam o poder de pagamento, né, dessa mensalidade do FIES. Mas isso já está na Câmara Federal, já será votado e certamente é um grande benefício que nós estamos levando aos jovens brasileiros. Eu falei 200, eu errei por 80 milhões, só 80 milhões. Eu falei 200 milhões, você falou 280 milhões. Procede essa informação aí lá do Hospital de Santo Antônio, lá, que parece que é uma emenda sua lá para a reforma? Sim, na medida que nós tivemos a oportunidade hoje de estar lá em Santo Antônio com as autoridades, com a população, levando a ordem de pagamento que foi depositado já na sexta-feira. A prefeita me procurou, junto com várias outras pessoas, autoridades da cidade e a população, para que nós ajudássemos na reforma. Aquele hospital foi construído, Paulo, bom que se esclareça, em 1993, quando eu fui governador do estado de Mato Grosso. De lá para cá, a ampliação que houve lá, apenas no espaço de algo parecido, em torno de 120 metros, foi também com uma emenda minha, que nós encaminhamos o ano passado 420 ou 450 mil reais, houve uma ampliação. Mas faltou recurso suficiente para reformar melhor. Um prédio que tem 20 e tantos anos, é evidente por si só. Houve um sucateamento, por si só, tinha que fazer uma melhoria. E nós estamos 1 milhão e, graças a Deus, foi liberado através de uma emenda especial nossa. E hoje tivemos lá pessoalmente para entregar a ordem de pagamento, tá certo? OP. E fomos entregues lá, fomos muito bem recebidos pela prefeita municipal, vice-prefeita, vereadores, ex-prefeitos, secretariado, em síntese, a sociedade participou. Mas é muito importante nós acrescentarmos que não foi só para o município de Santo Antônio de Vergé, foi para vários municípios, como é o programa Ser Mais aqui do governo Mauro Mendes, nós destinamos também um mês, ou seja, são 15 milhões, são 100 mil famílias atendidas com R$150. Também entregamos para ele na semana passada os empenhos desse recurso. Ou seja, o governo do estado, da primeira fase, ele tinha a pretensão de apenas estar 3 meses, você se lembra? Sim. Por 90 dias. E no evento nós tivemos... Emenda foi... Exato. Aí nós demos mais um mês, 15 milhões. E depois o governador colocou mais 2 meses, ficou 6. Entretanto, depois ele fez um projeto de lei, através do Fundo Social do governo do Mato Grosso, permitindo que fosse permanentemente parte desse Fundo Social destinado para atender, naturalmente, as pessoas mais de baixa renda em Mato Grosso. De maneira que nós atendemos 138 cidades de Mato Grosso. Agora mesmo, eu transferi também para o governo de Mato Grosso, através de uma emenda nossa, através da Sudeco, 20 milhões de reais. E o governador Mauro Mendes vai colocar mais 20 milhões de reais para aquisição de equipamentos mecânicos, ou seja, patrol, trator, caminhão, reta escavadeira, para também atender as demandas dos municípios, sobretudo aqueles municípios que têm pouca receita. Alguns deles têm dificuldade até para comprar um caminhão, comprar uma patrol. E Mato Grosso, você sabe, né? Um dos maiores problemas nossos, os gargalos nossos, ainda é a rodovia, em que pese o governador está fazendo um belo trabalho, a questão de restauração, pavimentação, mas ainda é muito aquém da necessidade que o Estado tem. Por isso, nós destinamos mais 20 milhões, ele colocou mais 20 milhões, com isso vai adquirir 40 milhões de equipamentos mecânicos para distribuir, se Deus quiser, até o fim do ano, na medida que está sendo licitada essa compra, e assim por diante. Mas tem muita coisa, a gente vai estar desmiuçando e debulhando isso aí ao longo do programa de hoje. Eu vou chamar para a conversa aqui, Lorenberg, que está aqui ávido para falar, já chutou minha canela 3 vezes. Não vou falar. Vai falar, Lorenberg. Boa noite. Esteja à vontade. Senador, antes de mais nada, a nossa alegria, o nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a sua presença. O telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a sua presença aqui. É muito bom, é muito enriquecedor ao nosso programa. Eu vou pegar essa mesma esteira, senador. O senhor falava da fiscalização, o senhor falava de projetos de lei, o senhor falava de liberação de dinheiro e de recursos. Isso precisa de uma estrutura pessoal muito boa, sob o comando do senhor, para fazer todo esse belo trabalho. Em 2019, de acordo com o site do Senado, em 2019, o senhor contava com 2 funcionários efetivos e 26 comissionados. Nesse grupo de comissionados, tinha um secretário, 4 assistentes, 13 auxiliares, 7 ajudantes e 1 motorista. Portanto, são 28 pessoas no gabinete do senhor. Essa estrutura de pessoal, senador, é suficiente para ter o bom desempenho do senhor? E essa estrutura de 2019 é mantida hoje? Bem, ou aumentou? Só respondendo a sua pergunta. Na verdade,
60% desse grupo de pessoas que citou, 26 comissionados. Comissionados encontram em Brasília. Na medida que nós temos apenas 2 funcionários ou 3 funcionários que são, de fato, concursados pelo Estado Federal. Ademais, todo participa da minha equipe lá. Desde a assessoria de imprensa, teria que ser contratado, e etc, etc. E aqui em Cuiabá eu tenho uma estrutura aqui também, que é um escritório político meu, tá certo? Que é lá no edifício empresarial, Várzea Grande, frente ao terminal da Dramatic. Ali tem uma outra equipe para recepcionar, naturalmente, prefeitos, vereadores, segmentos sociais, né? Entidade de classe que nos procura. Ali eu tenho uma equipe que faz o trabalho do cotidiano, como é o caso está aqui o doutor Carlos, que fica em Cuiabá a maioria das vezes, e o doutor Felipe, são 2 pessoas que me assessoram também aqui em Mato Grosso, como também eu tenho também um outro funcionário, que esse dia seu nome me aqui, que é o ex-deputado Baiano Filho, que me representa na região do Araguaia. Muitas vezes é muito difícil o cidadão sair lá de São Félix do Araguaia, Luciara, São José do Xingu, Alta, Boa Vista, para trazer a demanda para o cidador. Então ele me representa, ele reúne lá com a comunidade, com os prefeitos, com os vereadores, e recebe suas demandas e encaminha, ou seja, traz a gente a Cuiabá para nós planejarmos e, sobretudo, nós priorizamos aquilo que certamente é bom para os investimentos desses municípios de Mato Grosso. De forma que, para mim, é o razoável. Acho que não precisa de mais nem menos. Está de bom tamanho, até porque nenhum senador da República tem menos funcionário do que talvez eu tenho lá. Às vezes pode até achar que é muito, mas não é muito, não. Até porque você tem motorista aqui, tem motorista lá. Não é isso? Você tem aqui, no mínimo uma faxineira para ter para o seu escritório, uma de manhã, outra à tarde, são 2. Aí você tem o pessoal que trabalha na área de informática, aí você tem aqui o pessoal que trabalha também na área de comunicação, e assim por diante. E a parte técnica, como eu me referi ao Carlos e ao doutor Felipe, que são da área jurídica, que nós temos uma demanda muito grande. De maneira que ele me atende muito bem e o resultado está altamente positivo. Na medida que, sem falsa modéstia, o nosso trabalho está aparecendo, não só com bons projetos, mas, sobretudo, dos investimentos que nós temos tido o privilégio de trazer para os municípios mato-grossenses. Seja para a educação, seja para a saúde, para a segurança, como hoje mesmo consegui liberar já um recurso para investir lá na Academia de Polícia Costa Verde, lá em Várzea Grande, que está muito depedrada e etc. Nós alocamos recursos para fazer uma bela reforma lá, com pista de atletismo, etc, porque eu acho que são prioridades que você tem que estabelecer. E não só, como você disse, aqui o Hospital Santo Antônio, como outros hospitais, ambulâncias temos cedido, ônibus escolar para transporte escolar, e assim por diante. Então, acho que a equipe minha está de bom tamanho, e o que é mais importante é a eficiência dela. Não adianta você ter quantidade, você tem que ter qualidade. E, graças a Deus, eu tenho uma equipe bastante eficiente que me presta um belo trabalho. Senador, essa questão das emendas, rapaz, eu acho bacana isso, né? Quando você fala, eu consegui intermediar 280 milhões aí em emendas para distribuir aqui para os mais variados municípios. As emendas do Jaime Campos estão realmente sendo pagas? Todas. Os ministérios, ou quem é, não sei quem que libera, se é o Ministério da Fazenda, quem é que ou se é o Ministério específico, afim, né? Se é o da infraestrutura, se for o caso, a educação. Então, está liberando tudo? Sim. Só, claro, não liberado através, às vezes, quando o município não apresenta os documentos que são exigidos, desde um projeto. Alguns projetos são analisados pela própria Caixa Econômica Federal. Se esse projeto não estiver adequado, conforme a exigência do Ministério, ele vai ter que refazer, ele vai ter que preencher alguns requisitos e, com isso, libera seus recursos. A vantagem, hoje, que as emendas individuais, as emendas especiais e as emendas de bancada, eles são obrigadas a ser liberadas. Chama-se impositiva. Antigamente, você fazia a emenda, passava 4 ou 5 anos sem liberar, porque não tinha o compromisso do Poder Executivo de liberar as emendas. Então, de fato, era um tal do fake news. É aquela vez me engana que eu gosto. Hoje não. Hoje é só impositiva e obrigatoriamente a federação, o Poder Executivo tem que liberar, até porque isso pode transformar também em crime de improbidade administrativa. Por isso é a vantagem, né? Nesse exato momento você coloca essa emenda e o comprometimento do Poder Executivo na liberação desses recursos. Só não libera, salvo o melhor juízo, se o cidadão não tiver, ou seja, a Prefeitura, o Estado... Não fizer sua parte. Não fazer sua parte. E facilitou sobremaneira, bom esclarecer com os senhores, foi aprovado o projeto de lei pelo Congresso Nacional, de que o que ocorria? Às vezes as prefeituras tinham alguns problemas de ordem de recolhimento, talvez, do INSS, do FGTS.
Foi aprovada uma lei que facilitou sobremaneira, dizendo, município até 50 mil habitantes, independente de estar em dias com o INSS, não está, serão liberados. Que tem prefeitura no Brasil, uma grande parcela, como é o caso do próprio Santo Antônio. Ele tem um passivo previdenciário quase impagável. Poconé, um passivo quase impagável. Muitos já conseguiram renegociar, outros não têm maneira, são meios de fazer essa renegociação, porque não têm os recursos suficientes para pagar, muitas vezes, nem a parcela daquilo que foi pactuado nesse contrato de renegociação de dívida. Então, facilitou muito, com isso, graças a Deus, nós estamos cumprindo com essa nossa obrigação de ajudar o Estado e, sobretudo, a nossa população. Professor. Senador, ainda nessa mesma esteira, no dia 25 agora, completou 2 anos que o senhor preside a comissão, o Conselho de Ética do Senado. O senhor poderia fazer um balanço desse trabalho que o senhor, durante esses 2 anos? Em 2 minutos, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial. Tá. Na verdade, eu assumi em 25 de setembro. As outras comissões foram eleitas em fevereiro. Você lembra muito bem, em 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro tomou posse. O que ocorre? Nós recebemos todas as representações ou denúncias, que são algo parecido em torno de 25, 26, e encaminhamos dentro do prazo regimental para a Advocacia Geral do Senado. Nós criamos uma norma, certo? Para encaminhar todas elas. O prazo regimental são 5 dias para entregar. Não tem nenhuma minha, nenhuma que no prazo de 24 horas encaminhamos para a Advocacia Geral do Senado. O que ocorreu? Diante da pandemia, a reunião presencial ela foi suspensa. Houve uma resolução da mesa diretora, ou seja, do Congresso Nacional, que é a resolução número 7, suspendendo. De lá para cá, o que aconteceu? Todas, eventualmente, representação que existe lá, ou denúncias, foi algumas delas já emitido parecer, dado o parecer para a Advocacia Geral do Senado. Só que encaminhou para a mesa diretora do Congresso pelo fato de que a resolução até hoje não levantou-se, ou seja, ela não deixou de existir. Com isso, inviabilizou a reunião urgentemente tem que ser feita, que inclusive eu mandei depois um expediente agora, no último dia 14, pedindo providência da Advocacia Geral do Senado que encaminhasse para a presidente do Conselho de Ética, para nós analisarmos e convocamos, de fato, o Conselho de Ética para votar a favor ou contra, ou seja, abrindo, claro, o direito ao contraditório para o representado ou para o denunciado. Infelizmente, isso não foi feito até agora, não é culpa do senador Jaime Campos. Eu comprei, literalmente, aquilo que está estabelecido no regimento interno e na própria Constituição Federal. Na minha parte, a minha missão, minha obrigação, eu cumpri literalmente. Algumas pessoas, essa semana, alguns veículos de comunicação, disse que eu não julguei, não encaminhei. Se eu não recebi o processo, eu não posso, em hipótese alguma, professor, e tomar na marra, lá na... Mas você pode cobrar. Cobrei, esse eu tenho expediente, ou seja, fez o expediente, encaminhei um ofício pedindo urgentemente que ele nos encaminhasse para que eu pudesse, com certeza, algumas daquelas representações de denúncia, designar o relator da matéria, e esse relator tem 9 dias para, com certeza, apurar. Ou seja, abrindo 5 dias de prazo para o denunciado ou representado também fazer o seu contraditório, que é o direito de ampla defesa ao cidadão brasileiro. Está emperrado aonde isso, senador? Está lá na Advocacia Geral do Senado, Advocacia Geral. E outro está na mesa do Congresso Nacional. Eu não posso tomar na marra do presidente do Conselho Nacional aquilo que certamente é obrigação dele nos devolver. Por sinal, meu mandato venceu dia 25, como se disse, né? E eu estou aguardando com certeza a indicação do novo nome, seja quem quer que seja senador da República, com certeza me encontro muita cavaleira. Minha parte eu cumpri com muita galhardia e, sobretudo, com muito respeito. É um assunto que eu gostaria de voltar a falar no próximo bloco, porque a gente tem que ir para o intervalo comercial agora. Se você tem alguma pergunta aí, alguma observação, não é? Alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, enfim, seja bem à vontade. O programa aqui é comandado por você. Você manda o telespectador no Opinião. 99932-2529. A gente dá um tempinho só e volta já já. Ok, Opinião está de volta ao vivo, entrevistando hoje o senador da República, o Jaime Campos, do Democratas, que no primeiro bloco fez aqui uma espécie de prestação de contas sobre algumas coisas. Tem muita coisa, a gente não pode também, tem outros assuntos também. A gente pode voltar, inclusive, em alguns tópicos aí dessa prestação de contas aí. O www.gazetadigital.com.br traz informações aí da pandemia, dos números da Secretaria de Estado de Saúde. Vamos ver aqui
Mato Grosso registrou 13 novas mortes nas últimas 24 horas pela Covid-19. Os dados constam do boletim epidemiológico os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda, 27. Conforme a atualização, o Estado contabiliza taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, na casa aí dos 28,46%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 12%. Esse, portanto, aí é um briefing, um resumo, não é? E tem esse também, você pode subir um pouquinho para eu ler, porque tem a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Ana Cristina Silva Mendes, autorizou que o ex-secretário Antônio Poças de Carvalho retorne ao comando da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. O gestor foi afastado do cargo em outubro de 2020, após ser alvo de operação, da chamada Operação Overseas. Deve ser isso, porque sobe um pouquinho, por favor. Então, overpriced, agora deu para entender, que investiga aí suspeita de superfaturamento na compra de ivermectina. A decisão foi proferida no último dia 24 de setembro e atende aí ao pedido da defesa, que solicitou a revogação das medidas cautelares alegando que os fatos investigados são de competência da Justiça Federal. Daí, portanto, o destaque no Gazeta Digital, é só clicar aí, www.gazetadigital.com.br, e você se informa mais sobre este assunto, que está quentinho, né? Acabou de ser colocado aí, e outros mais aí também no GD, Gazeta Digital. Lorenberg, por favor, nosso senador Jaime Campos está aqui, apostos conosco, queria que você abrisse aí esse bloco de perguntas. Senador, eu vou complementar, trazendo mais uma pergunta, na resposta anterior que o senhor acabou de nos dar. O senhor disse, numa pergunta que eu fiz, o senhor disse que parte das representações está dentro do setor jurídico do Senado. Todas. E a outra parte não está nenhuma na mesa diretora, não? Sim, a informação que eu tenho é de que algumas representações de denúncias já foram manifestadas o parecer. Entretanto, não foi encaminhado para o Conselho de Ética. Compete e cabe, naturalmente, à mesa diretora do Conselho do Congresso Nacional nos encaminhar. Eu não posso, de forma forçosamente, querer tomar da mão do presidente do Congresso Nacional algumas representação ou denúncias que já foram, com certeza, dadas o parecer pela Advocacia Geral do Senado. Mas, senador, então essa afirmação aqui do site Metrópole, no dia 25/9, portanto agora há pouco, de 2019 até hoje, a Comissão de Ética tem 23 representações aguardando manifestação. Então, a Advocacia Geral do Senado, está correta a informação. A informação que eu tenho, não vou questionar, até porque não tenho prova material, é de que algumas delas já foram dado parecer. Essa é a informação que eu tenho. Agora, de forma concreta, eu não posso fazer nenhuma afirmativa que eu não ouvi, né? Essa informação, de forma, verbal, isso, para mim, não tem uma justificativa de que o correto é de ter de forma literalmente formalizada, para que possamos, de fato, fazer uma narrativa que tenha fundamento. Porque tem, inclusive, representação contra o senador Cajuru, de Goiás. Várias, por sinal. Isso, ele é campeão dessas representações. Me parece que é assim. E tem uma representação contra o senador Randolph. Tem, sim. Tem contra... Randolph não. Randolph não é nem uma representação. Tem o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, tem Chico Rodrigues, tem até uma contra mim também. É isso que eu ia lembrar, exato, senhor. Sim, que é de um... Está tudo lá no... Sim, mandei para lá, ué. Até porque eu tenho que me defender, disse que foi agredir um cara. Não é verdade. Na verdade, foi um cidadão de Vargas é grande, mal educado, né? Um cidadão que quis agredir minha mulher de forma deselegantemente, enfiar um celular e chamou ela perto de mim de cara de pau. Nenhum cidadão agride uma mulher perto de mim, seja minha esposa, minha parente. Mulher tem que ser respeitada e tratada como tal. Ele foi muito agressivo
E eu cheguei perto dele e falei, meu amigo, você respeita a minha esposa aqui, você respeita ela como prefeito, ou você respeita ela como uma mulher. Foi isso que aconteceu. E falei, longe daqui, amigo. Quem deu uma porrada nele, porrada não, tirou o telefone da mão dele, foi o secretário da Prefeitura Valha Grande, que estava perto, né? Achou a ofensa que ele tinha feito contra a Lucimar de forma deselegante, que bateu no telefone e derrubou. Ele fez uma representação, eu não recebi, quem recebeu foi o vice-presidente, senador veneziano, e ele, o mesmo instrumento, ferramenta, legalidade que tem de outras representações, e pedi que ele encaminhasse para a Advocacia Geral do Senado, para não ver aquela velha história, né? Está protegendo. Negativo, encaminha para lá. E a Advocacia Geral do Senado vai manifestar, que inclusive ele entrou com uma ação na Justiça Municipal, na Justiça Estadual de Mato Grosso, com certeza, né? A juíza responsável pelo caso vai fazer a audiência para ver se ele tem razão ou se ele não tem razão. Corre em segredo de justiça. Deixa eu falar uma coisa interessante. Comigo tudo é transparente de forma republicana que eu acho. E ninguém, volto a repetir aqui, agride uma mulher perto de Jaime Campos. Eu não aceito. Seja quem quer que seja, não tem esse direito de, né, usar o sexo masculino para agredir uma pessoa de mais fragilidade que é o sexo feminino. E muito menos com a minha mulher, né, André? Eu seria um covarde indigno de ter uma mulher, de ser casado, né? Eu acho que ele escapou de tomar uma porrada, né? Bom que você esclareça aqui. Mesmo com 70 anos, eu tinha 69 anos. Já tá bom ainda, né? Já tá bom de boxe ainda, né? Olha, eu quero, agora é a opinião que eu preciso do senhor, enquanto senador, enquanto congressista, está acompanhando essa questão da CPI da Covid aí, é provável, né? A propósito dessa questão, a sua colega Simone Tebet, ela andou reclamando aí que houve machismo, que foi maltratada por conta do AGU, CGU, que teve lá agora. AGU, Advocacia Geral? Advocacia Geral da Não, foi a Controladoria. Foi a Controladoria. Foi o Geral da União. Foi o CGU. Que deu uma resposta a ela se sentiu assim, aí o Randolph falou, não, isso é machismo, isso é não sei o quê, não sei o quê. Só que a mesma CPI, os mesmos parlamentares, eles também fizeram um tratamento indigno de ser dado a uma mulher. Quando teve lá a Nise Yamaguchi, aquela Maiara, não sei, aquela que era do Ministério da Saúde também, quer dizer, a lei e a regra para se tratar bem uma mulher, não só no parlamento todo quanto é canto, tem que ser a mesma. E aí parece que lá houve 2 pesos, 2 medidas, nesse aspecto do tratamento, por exemplo. E eu queria saber a sua opinião, não só sobre esse episódio, como a CPI como um todo. Bem, a CPI ela é uma ferramenta, um instrumento que é legal, né, não só na Câmara, como também no Senado, ou pode ser mista, Câmara e Senado. Eu acho que ela vai cumprir com a sua finalidade. Houve, até certo ponto, um exacerbamento, acho que houve um exagero por parte também de alguns senadores da República. Lamentavelmente, como vocês viram ali aquele fato que aconteceu, me parece, foi quinta-feira, né? Uma discussão entre o senador Jorginho Melo e o Renan Calheiros, e que aquilo degrida a imagem do Senado Federal, atacando um bandido, ladrão, e etc. Isso é muito ruim. Eu confesso para os senhores de que eu acho que estava havendo, tem que regular um pouco o termômetro ali. Como você disse, houve um exagero por parte de alguns senadores em relação ao sexo feminino que foram feitas as oitivas com ela, que foram convocados para prestar algum esclarecimento. Da mesma forma, sentiram ofendido quando o advogado-geral da União, ou seja, o Controlador-Geral da União, talvez exagerou um pouco em relação à sua resposta à senadora Simone Tebet. Mas, de qualquer forma, o que nós temos que ter a consciência do que a CPI poderá esclarecer muitos fatos. Tanto é que a CPI ela inicia de um jeito e está terminando de outra. Ela foi para apurar a questão, né, da falta da presença do governo em relação às mortes que estavam acontecendo todos os dias no Brasil. Lá para cá começou a apurar já desvios, práticas não republicanas, questão talvez de corrupção, de coisas que não seriam o papel da CPI. Ela não foi instalada com essa finalidade. O que o Luciano Hang tem a ver com CPI da Covid? Lá, que está apurando, que ele patrocinou lá o blog do Terça Livre. O cara é um empresário, o dinheiro é dele. O que tem isso a ver com o Covid? Não, mas aí não. Você bancar, sei lá, não, ferramentas tecnológicas para fazer o quê? Imagina até chamar
alguém convocando para derrubar Supremo Tribunal Federal, ou invadir, Tá, mas aí você cria uma CPI para isso, então cria uma CPI para avaliar isso. Mas deve ter alguns fatos que vão aparecer. Deve ter, senador? No dia, eu imagino que sim, se não fosse parte da comissão, eles não foram convocados, pode ter certeza. Todo mundo que está sendo convocado, seja homem, mulher, funcionários públicos, etc., algo está sendo envolvido, que você pode perceber todas as pessoas. Então, não era para apurar por que você receitava, ou seja, a ciência é contra o uso de cloroquina, a ciência é contra... E como que você está permitindo fazer um kit para entregar? Então, a CPI tem esse defeito. Se você sabe como, não sabe como, ela sabe como inicia e não sabe como termina. Isso dificulta as coisas. Tanto é que eu acho que, em razão de excesso de habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal deu para as pessoas que uns foram convidados, outros foram convocados, isso é muito ruim. Deixa muitos pontos de dúvida para esclarecer, muitas vezes, fatos que é muito fácil para você responder. O cidadão, diante de um habeas corpus que ele tem lá para falar, manifestar só aquilo que lhe interessa, isso desmoraliza um pouco também a CPI. A CPI é para esclarecer fatos, apurar. Ela não pune ninguém. Depois de feito todo esse trabalho que está sendo feito, é encaminhado para o Ministério Público e a posteriori para a Justiça. A Justiça que vai saber se você tem culpa ou não tem. Você cometeu ilícito ou não cometeu. Tudo compete ao Ministério Público e à própria Justiça brasileira. Professor Lorenberg. Senador, em 2020, de acordo com o site dos democratas, portanto, com o site do DEM, o senhor teria dito o seguinte: lá em 2020, existe hoje uma conversa fiada de que 99% da produção de soja vão para a exportação. Nós sabemos que não é bem assim. Boa parte fica no mercado interno. Isso precisa mudar. Esses recursos que deixam de ser arrecadados têm feito de Mato Grosso um estado sem desenvolvimento, sem saúde, sem educação, sem prosperidade. Está no site do DEM de 2020. Eu pergunto ao senhor, se fosse hoje, o senhor faria a mesma afirmação e por que o senhor faria a mesma afirmação? Bem, olha, primeiro você está acompanhando bem de perto aí. Informação recentemente que eu tenho da FAMAT, o presidente da FAMAT, ele me disse que Mato Grosso, de toda a sua produção, 66% ou 67% está sendo exportado. Mato Grosso, vamos ser pragmático aqui, ele tem que ser um estado melhor industrializado, trazer mais agroindústria. É inconcebível que toda a produção estadual aqui, que nós somos o maior produtor de algodão, isso disse, diante da assinatura do contrato que tem da ferrovia, que vai demandar Rondonópolis, né? Que Mato Grosso tem que industrializar. Sai a nossa pluma do algodão aqui, 100%. Uma parte fica no mercado interno brasileiro e uma parte, ou seja, a maioria absoluta, ele vai na China, transforma em investimento e volta a ser comercializado no Brasil e até mesmo aqui em Mato Grosso. A tese que eu defendo, e não tenho medo de ninguém, até porque sou independente, é de que nosso Estado tem que transformar a nossa produção para gerar emprego, renda para o nosso povo, ter uma melhor distribuição de renda no Estado. Que adianta o Estado ser o maior produtor de algodão e nós não usufruímos desse algodão, pelo menos com emprego, ser o maior produtor, né, de soja. Por que não montamos aqui indústria de refinamento aqui, ou seja, indústria de esmagamento de soja aqui no Mato Grosso, para sair daqui o nosso óleo já produzir, ou seja, esmagado, com isso gerando subproduto, que é do farol de soja. Essa é a tese que eu defendo. E vou continuar defendendo até o último dia que eu estiver como político e como cidadão mato-grossense. Você veja quanto é tão importante a nossa industrialização, a agroindústria chega aqui no Mato Grosso. Nosso problema aqui é transporte. Transporte. Você sabe que nós estamos transportando aqui, é um dos mais caros que existe no Brasil e no planeta. Até pelo distanciamento que há da nossa produção aos grandes centros consumidores. Seja São Paulo, Rio, etc. E, sobretudo, para nós escoarmos nossa produção para o mercado externo. Agora, com a ferrovia, eu acho que vai baratear na ordem de mais de 22%. Está saindo 3 ferrovias aqui em Mato Grosso. Em princípio, uma já está contratado, que é a Ferronorte, que a Rumo ganhou, né, através do chamamento público. Outra é a FICO, que demanda Mara Rosa em Goiás, em demanda Água Boi, prosseguindo no futuro bem breve também a tudo do Rio Verde. E a outra
É possível ferrogrão, que demanda a cidade de Sinop até o porto de Mirirituba, lá no estado do Pará. Com isso, vai melhorar sobremaneira o ambiente de investimento aqui no estado de Mato Grosso e, particularmente, essa é a sensação que eu tenho, que só assim, essa riqueza produzida aqui em Mato Grosso, tem o maior rebanho bovino do estado, mas tinha gente há poucos dias atrás me falar que continua dando sequência, pegando o cinho no açougue, sei lá, uma casa de carne aqui em Mato Grosso. Isso é danoso. Que segundo o Mauro Mendes é um ossinho de boa qualidade. Ele falou aí onde você está sentado. Pode ser de boa qualidade, mas é humilhante. Você não enfrentar uma fila do açougue, pegar o cinho, para pegar seu cinho, botar na água quente para sair pelo menos o suco, ou seja, caldo vai transformar num caldo de osso de frango. Tipo caldo de mocotó, tipo... Não é nem caldo de mocotó, é só o sabor que vai ter da carne. Só o sabor. Vou dar um exemplo aqui, professor. Talvez você não... Um exemplo rápido para o intervalo. Tá. Olha, a Várzea Grande, lá tem o Grupo Marfrig, tem uma indústria frigorífica ali na Alameda Júlio Miller, que vocês conhecem. Eles estão agora fornecendo 100% de todo o hambúrguer do McDonald's. Todo dia eles produzem 200 toneladas de hambúrguer. Sabe como é que é feito hambúrguer, professor? É de retalho das carnes que chegam. Aqui não está dando conta, vindo de outros estados onde tem alguma indústria frigorífica, para cá para industrializar. Está fazendo a industrialização do osso, e investir agora 240 milhões de reais para transformar em farinha de osso. Você limpa o osso, você deve conhecer bem, aquele sebo tem, você manda para a indústria onde? Para a indústria de sabões, de sabonetes, de cilebra, etc. Ademais, você pode transformar o quê? Em biodiesel. A tese que eu defendo é de que nós temos que industrializar a nossa produção, para não adianta ter uma casta de pessoas ricas, milionárias nesse estado, e uma grande parcela da sociedade, muitos deles vivendo abaixo da linha da miséria. Vou lhe dar um exemplo para concluir aqui. Você sabe quantas Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa não sei o que mais, há pouco tempo tinha na Várzea Grande 17.400 bolsas. Eu acho um número exagerado. Que ninguém quer ficar. Tem aqueles que são costumais, conhecidos já, que quer viver, né? Às custas do governo, recebendo Bolsa Família, Bolsa H e Bolsa... Se acomodar, né? Mas nós temos que mudar a história do estado de Mato Grosso através da geração de emprego e renda e de uma melhor distribuição dessa riqueza. Caso contrário, nós ficaremos sempre com as dificuldades que nós estamos acontecendo e, vergonhosamente, pessoas estando na fila pegando um ossinho, né? Eu sou contra, literalmente, e muitas vezes essa pessoa fala, você está radical. Eu não sou radical. Não adianta o Estado ser rico e ainda tem gente vivendo na baixaria de miséria. O Estado no azul e o povo no vermelho. O Opinião dá um tempinho só e volta já com Jaime Campos. Ok, Opinião está de volta ao vivo e hoje entrevistando o Jaime Campos, senador da República. Ô, senador, hoje teve um evento alusivo lá em Brasília aos 1000 dias do governo Bolsonaro. E aí eu gostaria que o senhor fizesse uma pincelada, um comentário rápido, mas em especial que o senhor falasse sobre um comentário, uma afirmação feita pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, dizendo que é meta prioritária do governo federal privatizar aí Banco do Brasil e Petrobras. Isso vai passar, se tiver que passar, terá que passar pelo Senado. A sua opinião sobre essa fala do Paulo Guedes e esses 1000 dias aí do governo Bolsonaro? Bem, primeiro que o governo Bolsonaro, mesmo diante das dificuldades, sobretudo esse momento de pandemia, houve com certeza muitas incertezas e dificuldades para o nosso país. Mas quando voltando você falar de privatização Banco do Brasil e Petrobras, eu acho que dificilmente vai passar no Congresso Nacional. O que nós precisamos é profissionalizar e, sobretudo, que é muito, assim, gera indignação, o caso da Petrobras. Eles mandam a nossa gasolina bruta e ela volta, ela refinada. E todos os dias está subindo. Precisamos de gestões boas. Hoje a Petrobras trabalha para os acionistas, né? Gerou em 3 meses, gerou 45,4 bilhões de reais para distribuição, né? Então nós temos que inverter essa moeda aí. 2, Banco do Brasil. É uma instituição centenária. O Banco do Brasil presta relevante serviço principalmente à área rural. Hoje é um banco, quase um banco comercial, que está em todas as tratativas de qualquer tipo de atividade comercial. Eu, particularmente, sou contra a privatização do Banco do Brasil, que eu acho que não é ideal, como também eu acho que, por exemplo, o próprio Correio, que está num processo de privatização, eu não acho ideal. O Correio deu lucro.
esses últimos tempos, deu lucro. O que precisa é de uma boa gestão. De uma boa gestão. Aí sim, privatizar, popularizar, entregar um patrimônio nacional, como é a Petrobras, como é o Banco do Brasil, entregar, vender muitas vezes por preço do banana, como aconteceu no passado, desde a Vale do Rio Doce, a antiga Embratel, foram vendidas a preço de banana. Eram empresas lucrativas para o governo. Aquelas que não são lucrativas, gera déficit, eu imagino que sim, tem que privatizar. Não sou contra a privatização, longe de mim. Eu sou contra entregar patrimônios nossos, que foi construído com suor, com lágrima de milhares e milhões de brasileiros, aí vende a preço de graça. Então, são a favor desde que o preço seja condizente. Sim. Nas duas situações, da Petrobras e também do... Mas o Paulo Guedes, por si só, ele é privatista, né? Por natureza, até porque tudo, ele é banqueiro, né, amigo? Ele é banqueiro, né? Ele quer privatizar e sair fora, né? Eu acho que esse não é um bom remédio. Eu acho que o próprio presidente Bolsonaro não vai aceitar, né? Tanto é que, no primeiro instante, ele foi contra qualquer manifestação, movimentação em relação não só à Caixa Econômica, também a ideia do Paulo Guedes privatizar a Caixa e Banco do Brasil e assim por diante. Eu acho que não é um bom momento. Professor Lorenberg. Senador, eu vou tocar num ponto que é a questão da fusão do PSL com o DEM. Mas, para tocar nesse ponto, eu gostaria de citar aqui um trecho de uma entrevista que o senhor deu ao site O Bom da Notícia no dia 21 deste mês. De acordo com o site Bom da Notícia, o senhor teria dito que era muito melhor, ou melhor para os democratas, que a direção, a presidência regional desse novo partido fica nas mãos do democrata. E o senhor chegou a afirmar também que o novo partido, não o partido novo, mas o novo partido, PSL e o DEM, tem um projeto, um bom projeto para o Brasil. E esse novo partido se tornará o maior partido do país, porque vai contar, de acordo com o senhor, com 80 deputados federais e 8 senadores. A minha pergunta é exatamente nessa direção, senador. Qual é esse projeto bom para o país que esse novo partido tem para oferecer a partir das eleições de 2022? E uma segunda pergunta, juntamente com essa, o senhor tem certeza de que esses 80 deputados federais e 8 senadores vão permanecer nesse novo partido? Porque eu tenho informação que, por exemplo, 2 deputados estaduais mato-grossenses que pertencem ao PSL provavelmente não ficarão nesse novo partido. Respondendo a sua pergunta rapidamente, como o Paulo está pedindo aqui, na verdade nós tivemos uma reunião semana passada, terça-feira, com mais de 55 pessoas, né, senadores, deputados federais e presidente de diretórios regionais, lá em Brasília. Lá ficou estabelecido um calendário nessa fusão que vai haver entre PSL e democratas. Até então, não tem nenhum nome novo, nenhum número. Está sendo feita uma pesquisa qualitativa para escolher nome e número, qual que é o melhor caminho. Eu, particularmente, defendo essa tese, desde que, óbvio e evidente, defendemos um ideário que seja pragmático e, sobretudo, que tenha compromisso com a sociedade brasileira. Nada é recadismo. O democrata sempre foi liberal, sabe disso. Não seria porque vai fundir com o PSL que nós tínhamos que mudar a nossa rota. Na verdade, o ideário partidário do PSL, ele se confunde com o democrata. Feito isso aí, eu acho que é um bom caminhamento. Nós vamos ter uma maior bancada federal, a nível de Senado, melhor dizendo, a nível de Câmara, e também uma bela bancada a nível de Senado. O que acontece? Vai haver muitas pessoas que vão deixar deputados federais. O próprio Nelson Barbuda aqui, ele disse de que irá para onde o presidente Bolsonaro vai. Para onde o presidente Bolsonaro vai? Ninguém sabe. Até hoje ele não tem partido ainda, não está afiliado em nenhuma agremiação partidária. Como? Mesmo pessoas que não têm mandato, muitos também têm já algumas teses lá que eu vi. A manifestação do próprio Mandetta. E Mandetta deixou muito claro lá de que, se essa fusão PSL e Democrata for para apoiar Bolsonaro, ele sairá fora. Ou seja, vai deixar o partido. O ex-deputado federal, ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, do estado do Pernambuco, disse que se essa fusão for para apoiar Lula, ele também vai deixar esse possível novo partido. Ele não vai por um Cabum da vida, por nenhum Afeganistão, não topa, não aceita. Então,
Isso vai ser, daqui para frente, uma arte de entendimento que vai ser feita. E o seu entendimento em relação a isso? Se houver a fusão em torno do nome do Bolsonaro, por exemplo? Mas ninguém sabe isso aí. Acho que nós estamos na TV numa coisa que eu não sei qual vai ser o encaminhamento do futuro. Até porque você tem que ter a materialização dessa fusão. Isso é um prazo que demora, não vai acontecer da noite para o dia. Nós temos que cumprir um calendário dentro daquilo que foi estabelecido, caso contrário, não vinga para as eleições de 2022. De uma série de cumprimentos de legislação eleitoral que tem que ser feito. Eu, particularmente, estou muito à vontade. Não sou candidato, eu acho que foi bom tanto para o PSL como para os democratas. Na medida que ficou a bancada, eu imagino que não vai ficar os 81. Muitos poderão deixar, seja do PSL ou do DEM. Em contrapartida, Outros chegarão. Outros chegarão. Então ninguém sabe a finalização de quantos deputados federais vai ter e de quantos senadores. Eu imagino que só depois de estar bem encaminhada essa possibilidade, essa fusão, é que nós vamos saber o tamanho que vai ficar. E quando você fala, defende a tese de que o partido aqui em Mato Grosso tem que ficar, respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que teria que ficar na mão do democrata aqui. Óbvio, evidente, de feita de forma consensual, com os líderes do PSL, uma consensual escolher um nome, que certamente vai agradar tanto o PSL quanto o democrata. Até porque o democrata tem aqui o governador do Estado, tem o senador da República, tem o deputado estadual. Não, era presidente da Assembleia, era Eduardo Botelho. Mas é um partido que ninguém pode desconhecer, que tem quase 54 mil filiados. Se você fazer um comparativo, quantos filiados tem o DEM e quanto tem o PSL, tenho certeza que nós ganhamos disparate em nome de filiados. Você acha que esse tem que ser o critério, então, para definir quem que vai comandar? É quem Exato. tem mais número. Eu acho. Quem tem mais café no bolo. Eu acho que já estava bem encaminhado o PSL aqui, estava na mão de Cidinho Santos, que é o presidente atual do partido, que tem o melhor relacionamento conosco, até porque a origem dele, de onde que é? É PFL, é DEM, não teríamos nenhuma dificuldade. E o Fabinho é o atual presidente, né? Senador, a propósito aí, o Mauro Mendes, rapaz, ele não tem falado muito de 2022, não é? Mas a base toda aí, o pessoal circula o Mauro Mendes, né? Assedia para que ele saia. Como é que está a articulação em torno disso? O DEM não abre mão de tê-lo no projeto da reeleição ou qual? Como é que está essa situação toda aí? Essa é uma decisão de fórum íntimo pessoal do governador. Ele nunca declarou de público, eu confesso que eu nunca vi aqui, dizer que ele vai ser candidato. A questão sine qua non. Não. Ninguém pode desconhecer. A sua gestão está indo muito bem. Ele, eu imagino, por si só, a sua candidatura é normal, deve ser candidato à reeleição. Natural? Eu acho que é, sim. Até porque está no exercício de mandato do governador. A gestão dele credencia o Mauro Mendes a ter êxito numa possível reeleição? Eu acho que sim. Ele está fazendo um bom geral. Tem seus méritos, né? É evidente, todo governo tem boas ações e algumas ações, por exemplo, o Mauro conseguiu buscar o equilíbrio financeiro do Estado de Mato Grosso, né? Botar a casa em ordem, pagar os fornecedores, funcionários, empreiteiros, etc., em dias, que acho que foi um grande avanço diante das dificuldades que o Mato Grosso vinha atravessando, né? Não tinha dinheiro para pagar a comida de preso, não tinha dinheiro para pagar a gasolina de carro de polícia, e hoje não. O Estado está muito bem saudável financeiramente. Em contrapartida, tem muitas pessoas que ponderam que o Mauro está cobrando muito imposto, está taxando até o sol, que é dessas fotovoltaicas que tem aí, está cobrando, etc, etc. É claro, natural que o Estado tem que se arrecadar. Agora, no decorrer do tempo, eu imagino, conforme as finanças do Estado foi melhorando, buscando um equilíbrio receita e despesa, ele poderia até, aos poucos, né, diminuindo alguma carga tributária, particularmente, esse dia eu falei com ele, não pediu reserva, de baixar, se foi última hipótese, o gás, ou seja, quanto paga o SMS. Você pediu isso para ele? Falei. E ele respondeu? Não, Vou baixar. Ele está estudando uma formatação, talvez melhor, que é o caso, se for o caso, dá um vale gás para uma grande parcela da sociedade mais humilde do Estado, dando a ele a condição de comprar o gás ou doar para ele o gás, dar um vale gás para ele lá. Então, são medidas, socialmente falando, né, que eu acho que ela é meritória, é importante, na medida que não adianta também o Estado ficar estufado o caixa e muita gente com dificuldade. Então, o Mauro está indo muito bem, ninguém pode desconhecer. Né? Administrativamente vai indo muito bem. Nuremberg, comprou um programa de rodovias, de hospitais, pelo menos está anunciado. Tem a ferrovia aí anunciada agora? A ferrovia apesar que não é uma obra estadual, né? Ela é uma obra Rumo, né? privada da Rumo. Privada da Rumo. Nuremberg, e é bom dizer isso, pra... amigo. Essa ferrovia, sem falsa modéstia, ajudamos muito na sua concretização. Sem falsa modéstia, ajudei muito em Brasília, com a bancada federal,
empinamos a carroça, até porque o ministro Tarcísio tem editado o medida provisória que é a 1065, e nós não aceitamos, até porque nós estamos discutindo um novo marco regulatório em relação ao projeto de lei 261, que com certeza, você não pode, na medida que nós estamos discutindo o 261, ou se editar uma medida provisória, muitas vezes para prejudicar essa ferrovia, que é um fato quase inusitado, na medida que a ferrovia que ingressou no território mato-grossense é federal. E agora poderá ser o quê? Foi feito um chamamento público com uma ferrovia estadual. Estadual. A última, bem rapidinho. Mas muito rapidamente, senador, já que nós falávamos em majoritário, e a vaga de senador? O novo partido ou o DEM apoiam a possível candidatura do Tarcísio, do ministro Tarcísio, como Senado, para o Senado, ou a do Nerigelli para o Senado? Ou do Wellington, né? Ou o Wellington, Aí tem candidato para dar, vender, emprestar, alugar, né? Toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento. Um minutinho para a resposta. Até tem muita água para correr debaixo da ponte. Né? Primeiro que o ministro Tarcísio não sabe onde ele vai ser candidato. Ele me disse há poucos dias atrás que possivelmente ele sairia para o estado de Goiás. Aí depois houve uma especulação da imprensa pelo Mato Grosso. O presidente Bolsonaro falou para mim, e não pediu reserva, de que gostaria de lançar ele como candidato a governador do estado de São Paulo. Aí às vezes discute a possibilidade de ser candidato a senador no Rio de Janeiro. Então é aquela velha história, né? Não tem nada definido, muito pelo contrário. Tem os nomes de Nirico postado aí como bom moço, bom cidadão. Tem do Medeiros, que quer ser senador. Tem do Hélio Fagundes, não é isso? Da própria Natasha, filha da Sérgio, também, a médica, muito conceituada, também tem pretensão de ser candidato a senador. Eu imagino no mínimo vai ter 10 nomes a candidato a senador. Na época oportuna, é que não vamos saber de fato quem é candidato. Eu, particularmente, defendo a tese: quanto mais candidatos, é melhor para a sociedade. Você tem mais opções. Todos são bons até então, até me prova o contrário, são preparados. E eu espero que lá, após as convenções, nós vamos saber de fato quem tem café no bolo e quem, de fato, quem vai ser candidato. Ok, esse Jaime Campos, o projeto que ele falou agora há pouco, só para encerrar aqui, ó, o Senado Federal aprovou em agosto, rapaz, o projeto de lei do Jaime Campos, que trata aí de 60% aí da receita máxima para pequenos empresários e trabalhadores por conta própria serem enquadrados na categoria legal de microempreendedores individuais, os chamados MEIs, não é? A proposta tem como principal objetivo ajudar aí os pequenos negócios a saírem, os pequenos negócios, negociantes e produtores também, né, a saírem da crise provocada pela pandemia. É o projeto que ele citou agora há pouco aqui, lá foi aprovado em agosto, o projeto PLP 108/2021. Senador, eu quero agradecê-lo por ter vindo aqui, é horário de rede, a gente tem que encerrar aqui. Muito obrigado mesmo, esse espaço está sempre aberto, sempre a postos para bem informar. Obrigado, Paulo, obrigado, professor Eberg, prazer muito grande estar com vocês aqui, espero que essa nossa entrevista foi proveitosa. Opa, foi sempre ótimo. me colocar à sua disposição aqui, e é muito bom isso aí. Na medida que podemos esclarecer muitos fatos e, sobretudo, fazer uma pequena prestação de conta ao povo mato-grossense. Muito obrigado. Doutor Carlos, muito obrigado, que está ali também. Doutor Carlos e doutor Felipe, assessores aqui do Jaime Campos. Lorenberg, até amanhã. Abraço para o Gilson também, que é assessor de imprensa do Jaime, que deu uma força também aqui nas pautas. Opinião de amanhã, entrevista Vanderlúcio Rodrigues, que é o secretário de Limpeza Pública e Iluminação Pública aqui de Cuiabá. Ao vivo às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.